Olá, amigos, esse é o canal RK Inter trazendo o mais colorado para vocês. E vamos conferir o que disseram do Inter e do Grêmio, a situação no Campeonato Gaúcho, no Sala de Redação, programa de debates da Rádio Gaúcha. O CCD disse que o elenco do Inter é muito melhor e o Potter pediu desculpas para o CCD por ter debochado do Grêmio, da fala do CCD sobre a situação do Grêmio. Olha como é que foi o debate na Rádio Gaúcha, no programa Sala de Redação. Confere. O fato do final de semana, temos alguns subfatos, tá? Mas o fato do final de semana é a liderança do Inter, porque isso chama pela incompetência do Grêmio, chama por uma maior seriedade do Inter no trato do Campeonato Gaúcho e chama, sobretudo, por um grupo mais forte que o Inter está apresentando. Então, o fato é esse, mesmo que isso esteja doendo muito em mim nesse momento. E sobre o prisma colorado, senhor Luciano Potter? Eu acho que a liderança chegou no melhor time do campeonato até agora, né? Isso tudo pode mudar, claro. Mata-mata depois, enfim. Esse foi meu comentário no Gaúcho Atualidade hoje. Porque Zé, o Inter era o time que melhor futebol estava apresentando, né? As críticas eram o jeito que o time reserva estava sendo colocado, enfim. O Inter já poderia estar nessa liderança há mais tempo, né? Mas eu vou chamar a atenção porque eu vi inteirinho o jogo do Grêmio. Olha, César. Agora tu entendeu? Porque na semana passada, Potter, tu me perdoe, tá? Tu debochasse da minha pessoa neste programa, porque tu achou que eu tava sendo muito crítico. Eu quero saber se tu vai me pedir desculpa. Desculpa, César. Porque é inacreditável o que o Grêmio tá fazendo com ele mesmo. O Grêmio conseguiu criar um problema que não precisaria ter por falta de avaliação. O Grêmio avaliou errado. O Grêmio foi soberbo. O Grêmio foi eu chamo, em determinado momento, a ansiedade do torcedor do Grêmio foi criticada pelo próprio Grêmio. Sabe como é que eu chamo a ansiedade do Grêmio, Zé? Uma ansiedade cuidadosa. Uma ansiedade gremista. A ansiedade do torcedor do Grêmio, ela tinha um nome. A ansiedade do torcedor do Grêmio era um cuidado pro Grêmio. Era zelo. O Grêmio, dentro disso, o Grêmio foi precipitado, ou o Renato foi precipitado, quando antes do jogo com o São Luís, ele anunciou o time reserva em Erechim, dando a ideia de que jogo em casa era jogo ganho? Não sei, uma boa leitura, não sei, mas o jogo de Erechim é uma pecinha que acho que nós precisamos discutir, mas é uma pecinha. O grande problema do Grêmio, vocês se deram conta que o Grêmio praticamente não conseguiu fazer nenhum jogo sem improvisar alguém? O Grêmio não fez nenhum jogo no Campeonato Gaúcho sem improvisar alguém, Diogo. O Grêmio não conseguiu, não jogou reserva. O problema, boa tarde para todo mundo, eu voto na nossa interativa, por que eu voto no Inter? As três campanhas, Inter, Grêmio e Juventude. Por que eu voto no Inter? Porque até o jogo do Grêmio contra o São Luís, o Inter tinha boas partidas com os titulares sempre evoluindo, um jogo sempre melhor que o outro. O jogo com a Avenida foi mais lento, depois contra o Ipiranga já melhorou, contra o Caxias foi muito melhor e por fim, fora de casa, contra o Santa Cruz melhor ainda. Então tu tinha uma curva ascendente, que é o que tu cobre no Campeonato Gaúcho. Eu fazia uma vírgula, olha, o Grêmio não foi muito bem contra o Juventude, mas ganhou do Juventude, e é o Juventude, Série A, certo? Mas aí vem o jogo com o São Luís. O que é o preocupante? Eu chamei de assustador depois do jogo na partida contra o São Luís. É que tem aquele empate do time grande contra o time pequeno, que o adversário tá retrancado, se defendendo linha abaixo, e dá balão e não tem espaço, e faceira e reclama da arbitragem. Isso é uma coisa. Aí vem o discurso depois, o time é difícil abrir retranca em pré-temporada e tal. Só que não foi esse o cenário do jogo. A gente precisa lembrar que o Grêmio teve 11 finalizações, as mesmas 11 do São Luís. O São Luís chutou mais na casinha, Zé. O Marquezinho fez mais defesas que o goleiro do São Luís. O César chamou o Gabriel Davis, né, o volante Tony Kroos. Foi uma brincadeira que ele fez, mas parecia mesmo, porque ele recebia muito espaço para jogar. Então, assim, a posse de bola, o Pedro não tá aqui para me xingar. Time grande jogando em casa contra o time pequeno, não pode, mas não pode mesmo, sabe?
a posse de bola ser quase a mesma. O Grêmio teve 56% de posse de bola. E se não é a reta final, que foi volume, bola na área, ia dar empate. Então, assim, o Grêmio tem um time cuja ideia é se defender com a bola, posse de bola, e ele não consegue fazer isso. Jogo pós jogo, ele não consegue tirar a bola do adversário, o adversário tem quase a mesma posse. Então a gente tem um problema de conceito que é perigoso aí. O Grêmio quer jogar de um jeito que ele não consegue. Não, tô olhando aqui, ó, o Léo Léo tá Oliveira tá, o Léo tá, e eu... Léo, desculpa aqui esse neófito na condução do programa. Ontem eu fui bem contigo, mas hoje eu já estava falhando contigo aqui na tá sempre bem, Zé. Que saudade do Léo. Pô, eu sinto saudade do Léo. Sinto saudade. Eu achei que o Léo tava morando na frente do tribunal. Na hora do mate, Daniel. quando eu vejo jogos como do fim de semana do Campeonato Espanhol. Quarta-feira eu tô com o Léo. Eu sinto assim, pô, que legal que o Léo tá lá, mas pô, que legal que o Léo tá lá, mas eu queria tá lá com o Léo pra gente comentar junto coisas como aconteceram lá. Conta aí, Léo, o que tu viste do Gauchão e até dentro dessa interativa, se o Inter chegou ao combo de ganhar com o time titular em casa, já ganhou fora de casa e agora ganhou com reserva também fora de casa. Pois então, Zé, eu estava ouvindo aqui o debate de vocês. Na quarta ou na quinta-feira eu mandei pro Léo Bender, nosso editor das colunas, um texto, e acho que ele foi publicado na quinta-feira. Que o Inter vinha, foi publicado na sexta, que o Inter vinha crescendo em número de arremates, até pegando como base um número que o Marcos Bertoncello deu no ar, e depois tuitou, de que o Inter a cada jogo, mesmo com as reservas, ele vinha aumentando o número de arremates. E aí eu fui além nesses números, né? Eu fui ver como é que era também o progresso defensivo do Inter. Eu não tenho os números de ontem, tá? Porque ontem era um time misto e tal. O Cudê pela primeira vez montou um time misto. Mas o Inter vinha também a cada jogo com os titulares diminuindo o número de arremates. Por exemplo, o Avenida na estreia, o Ipiranga na terceira rodada tinham chutado 2 vezes a gol. O Caxias na quinta rodada chutou 1 e o Santa Cruz não chutou. Então o Inter estava aumentando a produção ofensiva e o Inter estava diminuindo o trabalho para o seu goleiro, porque o time estava marcando melhor, à medida em que iria se condicionando. Então me parece que o Inter atinge uma maturidade em seu jogo. E aí, César, algo que a gente vem conversando bastante, e no sábado eu estava ouvindo vocês, me parece, e ontem no Sala de Domingo a gente tergiversou sobre isso, o problema do Grêmio é justamente não saber qual caminho que ele vai tomar com o seu time. Qual é a identidade do time do Grêmio hoje? E é algo que a gente vê no Inter, uma identidade clara, e que ela vai crescendo jogo a jogo. Mas o que eu vejo na prática é assim, ó, é o Grêmio, da última vez que foi ao mercado, buscou, prescrutou aí 4 jogadores porque achava que tinha que dar parceria para o Soares. Os 4 acabaram não rendendo. Esse ano o Grêmio também não está conseguindo ao mercado. Então tem algum problema aí do Grêmio, talvez financeiro, talvez de momento do clube, de mercado das SAFs aí inflacionados. O Grêmio está com dificuldade. E isso, obviamente, contrata com o Inter, que no meio do ano passado veio com Rocher, veio com Valência, veio com com Arangues, e agora traz Alário e está trazendo o Borré, enfim. É óbvio que o contraste fica assim. Essa é a questão. As 2 últimas janelas melhoraram o Inter. Isso é um fato, tá? Pode até perder Grenal, enfim, é um jogo só. E pioraram o Grêmio com a saída do Soares. Tá na cara? Tudo potencializa e a cor fica mais forte quando no contraste com o seu rival há um movimento rápido e acertado. O Inter contratou jogadores que claramente melhoraram o seu time e ainda tem a perspectiva de que deve melhorar ainda mais, que é o Borré da seleção colombiana. Aí o gremista compara com o que ele de manhã fez. Hoje abriu dizendo que o Inter vai contratar hoje nas colunas. Eu vou ter que bloquear as colunas do Léo. O Marcos Braz, por exemplo, deu entrevista depois do Flamengo ganhar do Volta Redonda sábado no Maracanã, dizendo que acredita na saída do Thiago Maia. Eu sei, o Léo falou na coluna dele de manhã, eu já me desesperei, Léozinho. Tu deveria me preservar na segunda. Me preservar é bom. Uma segunda de carnaval, né, César? Tá maluco? Eu abro o Léo, coluna do Léo é Inter, como é que é reforço de peso. É pra matar, eu já ouvi falarem até em Alexandro, na lateral esquerda. Internacional? Dando outros jogadores aí, DP, né? O Inter procurou saber quanto é que custa, não com a Juventus. O Inter já fez aquela interna. Quanto é que custa para trazer o Alexandre? O Felipe Duarte trouxe. Petróleo mesmo. O contrato dele está acabando no meio do ano. E ele já tá jogando até mais como zagueiro, mais recuado, enfim,
Ele já não está com o protagonismo que tinha. E aí é normal na Europa, como não vai renovar com o jogador, já começa a preparar o time sem ele, né? Não vai ficar na próxima temporada. Tá aí a turma do Sala de Redação para vocês, debatendo aí a situação da dupla Grenal no Campeonato Gaúcho.